Olá pessoal, tudo bem? É com alegria que nós estamos aqui hoje, né, gravando este vídeo para representar o nosso esforço, né, enquanto instituição, para respeitar os decretos municipais, estaduais e também dar continuidade à nossa caminhada intelectual no curso de filosofia, né? E isso é muito importante, tá bom? Que vocês, ao observar esse vídeo, ao ver esse vídeo, estejam atentos, né? Porque nós não iremos objetivamente ter um diálogo de forma direta, né? Mas nós iremos estar à disposição de vocês no WhatsApp para tirar dúvidas, tá certo? Mas de qualquer forma, o material didático eu irei postar no WhatsApp junto com estes vídeos que eu estou aqui predispondo a ser gravado, tá certo? No nosso conteúdo programático, nós estamos trabalhando com, a partir de agora, o pensamento grego. Nós fizemos uma introdução que foi falar dos conceitos básicos, né, nas primeiras aulas, conceito de senso comum e bom senso, pensamento dedutivo e indutivo. Depois, nós começamos a falar de um conceito de cultura, porque é da cultura que o pensamento, né, brota, não tem como ser de outra forma, é a partir da relação que o pensamento ele vai ter força e em uma dimensão maior, né? Estudamos lá, lembra os pilares da cultura, alimento, reprodução, espiritualidade e segurança. Esses quatro elementos somados interagem entre si e naturalmente faz com que vocês entendam um conceito de cultura dentro da antropologia, sabe? O objetivo nosso não é mergulhar no conceito de cultura, mas é dizer que a filosofia ela tem uma base, né, um cenário que é a cultura, não tem outra forma, tá bom? Que isso fique claro para vocês. Então, da cultura, né, nós estudamos o que seria moral, o que seria ética, não é? E falamos também sobre o conceito de filosofia, sua necessidade e seu fim. Então deixamos claro para vocês que filosofia não é uma ciência, não busca uma verdade absoluta, não busca dominar a natureza. Quem faz isso, buscar dominar a natureza, isso é papel da ciência. Mesmo que a ciência se utilize da reflexão, e filosofia é uma reflexão também. Então, que isso eu estou fazendo esse release só para a gente dar uma entendida, né, nesse procedimento que nós estamos aqui hoje. E falamos sobre o bom senso, né, a partir de Rubem Alves, para a gente ter uma ideia de que a ciência ela é importante, mas temos que ter todo um cuidado para não gerar uma certa... No Ceará a gente chama uma tomada de ar, né? Achar que a gente é superior, né? A gente está estudando filosofia, mas dentro de mecanismos científicos, tá claro isso para vocês? Então, assim, nós precisamos entender que existe olhares para o mundo. Um deles é a ciência, o outro filosofia, religião e arte, propriamente dito. Então, as subdivisões da filosofia, uma delas é a ética, que também está junto com moral. Quando se estuda ciência, seria a teoria da
da ciência, ou teoria do conhecimento, e por isso que nós usamos um texto do Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Regras e Jogos, se não me falha a memória. E aí nós discutimos, né, senso comum, que é para vocês entenderem como é que se constrói o mito da ciência, sabe? Essa situação de toda vez que você mergulha, aprofunda, você perde extensão. E sobre ciência nós também trabalhamos o texto do Edgar Morin, Ciência com Consciência, que eu pedi que vocês lessem até o 5º ponto, né? Que fala sobre o problema da ciência, sabe? E aí, feito essa introdução, agora que nós vamos começar a falar sobre um pensamento ou um momento mais específico da história da filosofia. Então, isso é importante dizer a vocês. E aí, o pensamento grego é a origem do pensamento ocidental. Lógico que existe teorias que falam que tem uma filosofia mais antiga do que isso, sabe? Eu não vou entrar no mérito disso, mas os gregos, para o Ocidente, é a referência. Deste pensamento grego, eu vou falar de 2 grandes autores, e de quebra eu falo também sobre um terceiro que tem uma grande relevância. Então, nós iremos falar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Eu vou inicialmente falar sobre Platão, que se remete a Sócrates, boa parte da sua construção filosófica, tá certo? Então, assim, essa construção filosófica, eu não vou me ater necessariamente, sabe, a um mergulho. Eu vou pegar os 3 autores e tentar contextualizar, fazendo pontes com a nossa realidade. Então é o seguinte, o Platão, ele vai desenvolver o modo de filosofar através do diálogo, sabe? Onde ele faz os seus textos, constrói os seus textos a partir de diálogos que o grande personagem dos seus textos é o Sócrates, tá bom? Então, isso ele escreve um livro, A República, que tem, vamos chamar de subtítulos, né? Que são outros livros, né? São 10 capítulos, vamos dizer assim, cada capítulo falando sobre alguma coisa. Tá bom? Então eu pessoalmente não vou falar do livro inteiro. Eu escolhi 4 desses livros, num universo de 10. Eu escolhi 4 que eu vou conversar com vocês aqui. Tá certo, pessoal? Então fique bastante atentos, porque este vídeo aqui ele vai servir para vocês como uma referência da leitura. Eu uso como referencial teórico o livro do Danilo Marcondes, Textos Básicos de Filosofia. E temos um outro livro que é História da Filosofia, do mesmo autor. A vantagem do Danilo Marcondes, pessoal, que ele faz uma introdução, ele selecionou fragmentos das obras clássicas dos autores que ele está ali trabalhando, e no final ele desenvolve questões para debates, tá certo? Então, o Platão, ele viveu 428 a 348 a.C., tá certo? Como eu disse, ele escreveu esse grande livro chamado A República, sobre o Sócrates.
ele nunca escreveu nada, então não existe livros sobre que foi o Sócrates que escreveu. Se alguém disser que leu livros do Sócrates, foi o jogador de futebol do Corinthians, já falecido, sabe? Mas o Sócrates, ele tinha uma forma de fazer filosofia, tá bom? Mas o meu momento agora é falar sobre o Platão. Então, o primeiro livro, um dos livros que inicia a República, é a Apologia de Sócrates. Então, a Apologia de Sócrates vai falar sobre a vida e a morte do Sócrates. Então, e a palavra apologia, o nome já diz tudo, falar bem de alguém ou alguma coisa. Algum tempo atrás, nos meios de comunicação, falava-se em o fã que estava fazendo apologia à droga, à violência. Então, falava sobre as coisas positivas de uso de entorpecentes. Isso era a versão de algumas pessoas. Então, falar bem da vida do Sócrates foi papel do Platão, que era discípulo de Sócrates. Então, o Sócrates, ele era um sujeito, né? Isso já nos livros do Platão, a Apologia de Sócrates, ele vai descrever quem era esse Sócrates, né? Esse grande pensador, o homem mais sábio, sabe? E o Sócrates, ele vivia em praça pública, andava tranquilo, de forma humilde, descalço, tal. E ele conversava com as pessoas, sabe? E desta conversa ele gerava a reflexão. É o método reflexivo, é o método desenvolvido por Sócrates. Então ele questionava. Lembra quando eu falei sobre a filosofia, sua necessidade e seu fim? Aquelas 3 palavras, perguntas, o que, como e porquê, ele usava isso, ele refinava os questionamentos, então toda a resposta ele questionava mais ainda. Tanto Sócrates quanto Platão, eles nunca responderam nenhuma questão, nenhuma reflexão, ele sempre gerava. Isso é legal, porque ele faz com que você questione. Por isso que na nossa aula sobre filosofia, sua necessidade e seu fim, nós não falamos em conceitos fechados, né? Então não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Eu pensei o Kant, que veio muito tempo depois, para que você entendesse que não tem sentido, num curso de filosofia, exigir de vocês a repetição objetiva do que já foi filosofado, sabe? Então aí, o livro A Apologia de Sócrates vai falar sobre a vida e a morte de Sócrates. Então, o Sócrates vivia em praça pública e aí perguntava para os jovens que frequentavam essas praças, porque os gregos, né, esse momento aí, essa cidade, ela resolvia os problemas da cidade na praça, mesmo que só poderia participar desses debates homens e ricos, os escravos e as mulheres não tinham acesso a esse debate. Então, mas é uma democracia direta, tá bom? Então, assim, o Sócrates, né, andava por lá e perguntava para os jovens: e aí, você é feliz? O jovem dizia: eu sou. Aí ele: mas por que você é feliz? Porque eu vou ser guerreiro. Aí quem não consegue ser guerreiro, compreende isso. Ele ia gerando uma reflexão. Até então, esses jovens não se questionavam sobre isso, porque era algo, uma reta razão, era algo que não se precisava pensar.
Então, com isso, esses jovens começam a questionar, quando chegava em casa, mas será que ser guerreiro é algo legal? Menino, deixa de conversa, seu pai é guerreiro, ser guerreiro é importante, né? Quer dizer, essa linearidade da vida. Hoje, isso é muito forte, né? Não só as famílias, mas toda uma sociedade nos impõe que a gente tenha que ter determinadas conquistas. Então, assim, o Sócrates, quando começou a questionar isso, chega nas famílias abastadas, né? E aí há um questionamento às autoridades. Olha, tem uma pessoa que está pervertendo o nosso jovem, né? Quer dizer, e aí foi muito fácil adquirir uma, uma acusação, desvirtuou os jovens, o conceito de Deus, tal e tal. Então, o que acontece? O Sócrates disse, não, eu não estou fazendo isso, eu estou só gerando, conversando, fazendo perguntas e nada mais. Mas Sócrates, deixa disso, porque se tu deixar disso, ninguém te vai levar a condenação, tal e tal. Então, o que foi que aconteceu? O Sócrates vai dizer claramente que ele não pode negar uma coisa que ele não fez. E aí o Sócrates, neste livro do Platão, preste muita atenção, ele diz que a vida para ser vivida só a partir de princípios. A vida sem princípios não merece ser vivida. Este momento deste livro, Apologia de Sócrates, é o grande momento para vocês, jovens, sabe? Por quê? Porque você precisa saber o que pauta a sua vida. O Sócrates, ele dizia o que pautava a vida dele eram os princípios. E ele disse, olha, eu não vou negar os meus princípios, eu prefiro morrer. Eu tomo esse veneno aí, mas eu não nego os meus princípios. É essa que é a grande pergunta que não quer calar. Tem uma frase nos meios de comunicação, é a pergunta de 1 milhão, ou a resposta de 1 milhão. O que pauta a sua vida? Sabe? E isso é muito importante. Eu não vou poder ouvir vocês agora, mas é importante que vocês definam para vocês o que pauta a sua vida. Pela experiência que eu tenho com este conteúdo, informação de profissionais do ensino superior, muitos vão dizer, pelos meus pais, sabe? Quer dizer, por Deus. Isso é muito interessante. Cada um vai ter um motivo. O que acontece em nossa sociedade fazendo esta ponte? É que as pessoas não têm por que viver, sabe? Elas vivem só para consumir. Esse que é o grande dilema da nossa sociedade atual, contemporânea. Trazendo o Platão, né, de 348 a.C. para 2021, o que a gente pode observar, o que pauta a vida das pessoas, às vezes são futilidades. Elas não sabem o real motivo da vida dessas pessoas, sabe? Isso é muito importante. Então, hoje o autoconhecimento é muito forte, é necessário para todo mundo. E aí eu parabenizo vocês, que vocês estão numa caminhada, já sabe o que pauta a vida de vocês, sabe? Isso é legal demais. Você precisa ter consciência do que pauta a sua vida. Em nome de quê? Por exemplo, você, eu morro por causa disso, eu dou minha vida. Isso é muito forte.
Então, essa é uma introdução do livro Apologia de Sócrates, tá certo? Eu queria que vocês mentalizassem uma fórmula matemática, vida barra valores. A fórmula sintética, enxuta do livro Apologia de Sócrates. O que pauta, quais os valores que pauta a vida. Sabe? Quer dizer que isso é muito forte. Isto é muito forte. O segundo livro do Platão que eu escolhi trabalhar aqui é o Mito de Epimeteu. Este livro ele é interessante porque ele tem um título Protágoras e o Mito de Epimeteu. Né? E o subtítulo é O Homem é a medida de todas as coisas. E aí que tá, né? Quer dizer, se nós somos a medida de todas as coisas, como é construído essas coisas? Então, Protágoras era um sofista, que eu acho que vocês já estão estudando em história antiga. Então, os sofistas são conhecidos como os inimigos dos três tenores, vamos chamar assim, do Sócrates e principalmente do Platão. Porque eles defendiam determinadas coisas, quer dizer, eram pessoas que preparavam os jovens ricos para a oratória, para a retórica nas praças. Há brincadeiras que dizia que a pessoa chegava e falava, você está me devendo X moedas. Se você não contra-argumentasse, você seria convencido que estaria devendo. Isso é uma brincadeira, é uma anedota, só para você entender que os sofistas eles não tinham vínculos com uma escola, uma ética, eles recebiam por isso, eles cobravam, né? Quer dizer, eram adversários do Sócrates e principalmente do Platão, adeptos de uma visão pragmática da atividade política. Então esse livro, Mito de Epimeteu, vai nos dizer que o homem é um animal social, ele só consegue viver na polis, ele só consegue viver de forma social. Para isso, né, o Platão ele vai fazer um diálogo, como eu disse, usando o personagem Sócrates com outros personagens. Eu não vou entrar aqui neste mérito de falar detalhadamente, que isso vai ser responsabilidade da leitura de vocês. Mas neste livro, a Apologia de Sócrates, Mito de Epimeteu, o Epimeteu e o Prometeu tinha que dar características aos seres vivos, porque os deuses forjaram as coisas a partir do barro e do fogo. Então era necessário que essas coisas e os animais tivessem características para existir e viver e não se tornarem extintos facilmente, tivesse vida longa. Tá entendendo? Então, assim, porque lembre bem, fogo, né, terra, eram coisas dos deuses, né, que forjou a todas as coisas, inclusive os animais. Então, o Prometeu e o Epimeteu ficaram com essa incumbência. E eles dois, o Epimeteu ficou objetivamente para fazer essa divisão, essa entrega de características, e o Prometeu fazia uma revisão final. E aí ele pegou um lugar, uma arca cheia de características, então para o animal forte ele não deu velocidade. Para o animal frágil ofereceu a velocidade. Sabe, quer dizer, essas coisas é importante que vocês entendam. Uma compensação, sabe?
E essa compensação, é, o animal que não tinha patas, né, tinha que ter outro conceito de ficar na natureza, então ia se esconder em buracos. Os animais que iam para climas muito frios, né, tinha que ter uma pele gordurosa, penas e aí sucessivamente. Era uma forma de balancear vida longa para as coisas e os animais. E aí, quando chegou a vez do homem, não tinha mais características. Por isso que o homem veio nu, né? Sabe, a pele até protege, mas não com muita eficácia. Então ele veio desprovido de condições, sabe? Então, assim, o pato, assim, que nasce, ele vai nada, sabe? O ser humano ele tem que aprender a andar. E aí, o Prometeu viu essa dificuldade que o Epimeteu se envolveu, ele rouba o saber e o fogo dos deuses para fazer com que os homens começassem a utilizar o saber para resolver esses problemas, né, de proteção, sabe? Quer dizer, os animais que receberam para o seu meio de transporte, locomoção, cascos, né, patas fortes, sabe? O homem não conseguiu isso. Ele conseguiu, por exemplo, os animais se alimentam, sabe onde é que se alimenta. Os homens precisou, não tinha como, né? Então eles precisavam, precisava do saber para isso. Mas só que eles não aprenderam viver em grupo. Então eles receberam o fogo, o saber, né? E aí os deuses vendo isso, né? Porque até então o Prometeu e Epimeteu era responsável por isso. Os seus superiores, os deuses, Zeus manda via Hermes o próprio saber, né? Quer dizer, o respeito e o conceito de justiça propriamente dito. Porque se o homem não tinha a experiência política, então era necessário justiça e respeito. Porque, entenda, sem respeito e sem justiça, esses seres humanos que adquiriram um certo saber, né, e o domínio do fogo entravam em conflitos, porque ele não conseguia viver socialmente na cidade. Então, este saber, esta sabedoria que os deuses mandaram, fizeram com que os homens aprendessem a viver em cidades, utilizando o fogo para também se proteger, se iluminar, viver de forma com mais intensidade à noite. Entende isso? Então, este livro, Mito de Epimeteu, ele fala sobre essas coisas. O homem é um ser social. Ele precisa do saber político. Compreende? Então, recapitulando, a Apologia de Sócrates fala sobre vida e valores. O que pauta as nossas vidas deve ser os valores. Tem um herói de uma revolução, acho que é mexicana, o Sabata, que diz assim, é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. E agora eu acabei de falar o mito de Epimeteu. Então é isso, pessoal. Esses são os dois primeiros livros. O terceiro livro é O Banquete.
O banquete, ele vai falar sobre o amor, né? Volto a dizer, escrita em forma de diálogo, um dos personagens é o Sócrates, e temos outros personagens que basicamente esse livro, ele era um banquete, estava tendo uma festa, e aí começaram a conversar sobre o que seria amor. Então, desta conversa, retiraram as mulheres, ficaram homens desta festa, né? Quer dizer, algumas grandes personalidades, e aí sucessivamente. E cada um foi falando sobre o que seria amor, sabe? E aí, basicamente, amor foi um encontro, né? Estava tendo uma festa e o Deus isso é para explicar, era uma das versões, sabe? Basicamente seria isso. Desta festa surge o deus Poros, o deus da riqueza, e a deusa da pobreza, Penha, né? Penúria, que vem isso, era uma deusa da escassez. E aí ela estava fora da festa e esse deus Poros sai para tomar um vento desta festa nos jardins, se não me falha a memória, de Afrodite. E aí fecunda-se o amor. Então o amor é essa gangorra, né? Ou é tudo Poros, ou é Penha, nada. Sabe? Quer dizer que não tem uma lógica, não tem uma racionalidade, sabe? Então, neste sentido, este livro, O Banquete, ele serve para a gente refletir sobre o amor, né? Como é isso? Como é que se constrói esse amor? E aí, o Platão, neste livro, ele vai falar de situações específicas, né? Eu vou chamar uma forma de graduação deste amor. O primeiro nível do amor é o amor ao corpo. Os gregos, né, eles amavam o corpo, mas necessitando de da valorização da consciência. O corpo, né, a criança, ela ama o corpo, ela não tem como amar outra coisa. Ela vai captar as primeiras percepções do mundo a partir do corpo, tá certo? Então, assim, depois do corpo, né, vem naturalmente a questão da sabedoria. Você precisa amar a sabedoria, porque, ou melhor dizendo, a alma, me desculpa, a alma. Por que alma? Porque é o lugar que se guarda os valores. Então, corpo, alma, agora a sabedoria, e que está relacionado com cultura. Então, eu aprendo a amar o corpo, aí eu vou evoluir, eu vou amar os valores da alma, esta alma que guarda, né? Não é o corpo, porque se fosse só o corpo, a vaca tem um corpo, mas ela não tem um entendimento dos valores, sabe? E aí, o último nível de evolução deste amor é o amor da sabedoria, que gera a cultura propriamente dita, porque quanto mais eu valorizo os valores também dos outros, eu aprendo com o outro, eu aprendo